E hoje nós vamos gravar mais uma microaula de geografia, e a aula de hoje é voltada para o sétimo D, onde nós iremos trabalhar a questão da população brasileira, né? Então, nós já discutimos na outra aula como que se formou o povo brasileiro. Foi a partir de um processo de miscigenação, onde nós tivemos miscigenação, onde nós tivemos um povo formado a partir de várias raças. Entre elas nós temos três raças principais: o negro, né, o europeu que é o branco, né, no caso, o negro africano e o nativo, né? Então, que é os indígenas. Esses povos formam o povo brasileiro. Ao longo do processo de formação do território brasileiro, nós tivemos a ocupação do nosso território acontecendo nas partes litorâneas, que vem de Belém do Pará, passa pelo Maranhão, estende-se por todo o litoral nordestino e concentra grandes fluxos de pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Rio de Janeiro e aqui nós temos o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado com maior número de população. Ele corresponde a cerca de 40 milhões de habitantes, ou seja, 20% de toda a população brasileira localiza-se no estado de São Paulo, tendo esta região, chamada de região sudeste, a região que abriga a maior concentração de pessoas. Então nós temos o quê? O fato histórico, né? Então nós temos o processo histórico, ele possibilitou o processo de formação de um território onde a maior parte da população concentra-se nas regiões litorâneas. Histórico por quê? Porque foi onde tudo começou, né? O processo de povoamento do Brasil se deu através do litoral. Depois nós vamos trabalhar algumas características do povo brasileiro. Entre elas, cabe a nós ressaltar, por exemplo, que o Brasil é um país... Continuando a gravação, é porque o João Vitor está atrapalhando aqui, o meu filho. Só um instante. Voltou aqui a filmagem. Bem, então cabe a nós analisar alguns dos comportamentos desse processo. Lá na atividade de vocês, também fala sobre um processo que favoreceu o processo de urbanização do Brasil, chamado êxodo rural. O êxodo rural, ele aconteceu principalmente a partir do ano de 1970, mas ele iniciou em 60 e foi até 1990, que vai marcar a saída do homem do campo para a cidade. Então é um movimento migratório, campo para a cidade. Então as pessoas saíram do campo para as cidades. Professor, a que se deve esse processo migratório? Esse processo se deve com a mecanização do campo e o processo em que as máquinas elas vão substituir a mão de obra das pessoas que trabalham no campo. Temos que retratar também algumas das taxas, né, existentes na população brasileira. Quais que são estas taxas? Vou trabalhar com vocês aqui, por exemplo, taxa de mortalidade e taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela apresenta quantas pessoas nasceram em um grupo de 1.000 pessoas. Então, suponhamos que nós temos 1.000 pessoas vivendo em uma região. Dentro daquelas 1.000 pessoas, quantas nasceram dentro de um ano? Isso é a taxa de natalidade. Se nós observarmos essa fotografia aqui, ó, observa-se que o Brasil, em 2017, tem uma taxa de natalidade de 13 pessoas a cada grupo de 1.000 pessoas. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que vivem em um lugar, nasce cerca de 13 pessoas em uma determinada área. Ou seja, a cada
1.000 pessoas de uma área, quantas nascem? Nascem 13 ao longo de um ano. No Brasil, quantas pessoas morrem a cada grupo de 1.000 pessoas? Olha aqui. Então, a cada 1.000 pessoas no Brasil, morre 6. Então, significa dizer que nasce mais do que morre. Sempre foi assim? Sempre nasceu essa média de 13 pessoas? Não. Na década de 80, nós tínhamos a cada 1.000 pessoas, nasciam 47. Veja que a população brasileira tinha maior número de filhos. E a que se deve esse processo de redução dos números de filhos? Então, a principal característica que devemos observar é a mulher no mercado de trabalho. Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, nós tivemos a redução das taxas, né? Então, a que se deve a redução da taxa de fecundidade? Da taxa de fecundidade da mulher brasileira. Ou seja, as mulheres brasileiras passaram a ter menor quantidade de filhos. A que se deve esse processo? Aos métodos contraceptivos, né? Então, o que são os métodos contraceptivos? É o uso dos preservativos, as campanhas publicitárias, o acesso à informação. Então, se nós observarmos a década de 60, 70, a mulher não tinha essas vantagens de ter, por exemplo, esses métodos a seu favor para controlar a quantidade de filhos que ela teria ao longo de seu período, de sua vida ativa de fertilidade. Depois nós devemos analisar, além desses métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher no mercado de trabalho, ela passa a ser uma mulher independente no mercado de trabalho. Com a mulher no mercado de trabalho, nós temos hoje uma realidade que o IBGE apresentou no censo de 2010, que hoje nós temos 35% dos chefes de famílias são mulheres. Como assim, professor? 35% dos chefes de família são mulheres. Ela não depende do marido para sobreviver e para criar os filhos. Então, se nós temos 100% de um lar, né? 100% aqui. Desses 100% de lares brasileiros, hoje nós temos uma fatia de 35%, onde só mulheres sustentam suas casas, sem a necessidade da presença masculina. Então, a mulher no mercado de trabalho deu independência para as mesmas. E isso fez com que a nossa taxa de fecundidade reduzisse a menos de 2 filhos por mulher. Então, hoje, uma mulher, ela tem uma média de 1,92 filhos ao longo de sua vida, da sua vida de fecundidade. Ou seja, acredita-se que uma mulher brasileira ela vai ter uma média de menos de 2 filhos, é a média geral. Então, assim, acredita-se que 2 filhos é a quantidade de filhos que a mulher brasileira tenha hoje. E isso se deve aos mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos, e tudo isso influenciou a redução da nossa pirâmide etária, né? Então, aqui nós trazemos as transformações na pirâmide social do Brasil. Assim, nós analisamos o quê? A entrada da mulher no mercado de trabalho, analisamos as taxas de natalidade, que houveram redução, então, menos pessoas estão nascendo. Então, se, por exemplo, a cada 1.000 pessoas nasciam 47, hoje nascem apenas 13, ocorreu uma redução da taxa de natalidade. A taxa de natalidade infantil, ela vai analisar o quê? A cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, até completar um ano, quantas sobreviveram? Quantas sobreviveram?
Então, a cada grupo de 1.000 crianças que nasceram, quantas sobreviveram nesse grupo de 1.000 crianças que nasceram? Né? Então, na taxa de mortalidade infantil, a cada 1.000 crianças vivas que nasceram, quantas morreram? Né? Então, nós temos países desenvolvidos, como é o caso do Japão, que a sua taxa de mortalidade infantil chega a 3. A cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, morrem cerca de 3. No Brasil, essa taxa ela é um pouco maior. Né? Então, de certa forma, quanto menor a taxa de mortalidade infantil, significa que melhor o padrão de vida de seu país. Uma outra característica que vocês devem analisar é o chamado crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença de nascidos e de mortes. Se em um país nascem 10, nasceram, né? Em um ano, nasceram 10 e morreram 7, né? Em um ano, dizemos que o crescimento vegetativo é positivo, né? Agora, se esse processo é ao contrário, se nasceram 7 e morreram 10, vale ressaltar, professor, existem áreas do globo onde o crescimento vegetativo é negativo? Sim, existem áreas como, por exemplo, a Europa. Vocês podem estar observando que o continente europeu está sofrendo com a pandemia do coronavírus e, com certeza, o governo vai ter que adotar medidas para que as mulheres da Europa passem a ter maior número de filhos. Inclusive, medidas como pagamentos, auxílios, né, para que as mulheres da Europa tenham mais filhos. Porque, na verdade, a quantidade de pessoas que principalmente idosos que morreram com o coronavírus, vai fazer com que o crescimento vegetativo da Europa seja negativo. Vai morrer mais do que o que nasce. Assim nós chamamos de crescimento vegetativo. Quanto tempo nós temos de gravação? 12 minutos. 12 minutos. Então nós vamos encerrar essa aula por aqui para que o vídeo não fique tão grande. Um forte abraço, assista o vídeo 2. Valeu!